Uma boa noite. Meu nome é Fernando, sou residente R2 do Serviço de Urologia aqui da Lagoa. Hoje vou falar um pouco sobre estudos retrospectivos. Pode passar a palavra. Então, o estudo retrospectivo na verdade, é um tipo de desenho que o estudo é realizado a partir dos registros do passado. E ele é seguido adiante a partir daquele momento até a presente data. Então, para que isso aconteça de forma fidedigna, é preciso que haja credibilidade nos dados de registro a serem comparados em relação à exposição do fator de risco, a sua intensidade e a ocorrência da doença ou outros desfechos, como o óbito, por exemplo. Na verdade, isso não é um tipo de estudo específico, né? Ele mais indica como o estudo foi desenhado. Passei. Então, dentre os tipos de estudo que a gente tem, os estudos retrospectivos se encaixam nos estudos observacionais, podem ser estudos de intervenção, e nem estudos longitudinais, nem estudos transversais, desculpa. Então, estudo longitudinal, em que os dados são pegos do passado. Então, um estudo retrospectivo pode ser uma coorte histórica ou um estudo de caso controle. Então, esse esquema está destacando como é que o estudo retrospectivo é desenhado, né? Então, o dado é pego do presente. Você pega no presente a causa e vai procurar o efeito no passado. Então, você vai partir lá do efeito do passado até a data de hoje, buscando a causa. Então, eu vou falar um pouco desses dois principais estudos que são desenhados de forma retrospectiva. Então, a coorte retrospectiva, que pode ser chamada também de coorte histórica, ou um estudo não concorrente. Esse estudo, a identificação dos grupos expostos e não expostos, ela é feita em algum momento do passado, e esses grupos eles são seguidos, né, de uma forma através dos registros até a presente data, com o objetivo de identificar as experiências de morbidade e mortalidade que têm ocorrido nos participantes deste grupo. Raramente eles podem ser conduzidos em uma amostra geral da população. Para que isso ocorra, é necessário que o investigador tenha acesso às informações sobre a exposição do fator de risco, ou seja, no prontuário ou num dado de registro qualquer do que você está estudando. Para a exposição de baixa prevalência, a coorte histórica pode ser o único delineamento capaz de assegurar um número adequado de participantes expostos, porque você já sabe qual é o desfecho que você quer. Então, é um estudo bom para causas raras que você está investigando. Então, o desenho do estudo seria o sentido do estudo. Você está na presente, você já tem um indivíduo doente e não doente, e você vai pegar no passado alguma exposição desses indivíduos. Então, você separaria no passado indivíduos expostos e não expostos, e acompanharia esses dados até o momento que você está fazendo o estudo. Então, exemplo, você seleciona uma coorte de pacientes tabagistas atendidos nos últimos 5 anos. Você acompanhando os dados desse paciente até a presente data para avaliar quantos deles desenvolveram câncer de bexiga. Então, as vantagens do estudo retrospectivo é que ele é útil para doenças com um longo período de latência e requer menos recursos financeiros e tempo do que um estudo prospectivo. As vantagens seriam um controle limitado na obtenção da amostra e na medição de variáveis e os dados incompletos, porque depende de um banco de dados, né? O outro estudo que é desenhado de forma retrospectiva seria o estudo de caso controle, que já foi falado na última aula, vou só dar uma lembrada, em que se parte dos indivíduos com doença, os casos, e sem doença, controles, e você vai buscar no passado a presença ou a ausência de algum fator de exposição. Então, você vai investigar inúmeras causas possíveis para isso. Então, você vai comparar os grupos para investigar a associação entre o evento de interesse e alguns preditores, os fatores de risco. Eles são importantes para analisar principalmente doenças raras também e situações de surtos ou agravos desconhecidos. Então, o desenho do estudo retrospectivo, da mesma forma, você pega doentes e não doentes no presente e vai investigar no passado o fator de exposição que cause o risco para o desfecho. Então, o exemplo, seguindo aquele exemplo anterior do câncer de bexiga, no caso controle seriam os pacientes que tinham diagnóstico atual de um câncer de bexiga,
você vai avaliar possíveis fatores de risco no passado para esse desfecho, como o tabagismo. Então, as vantagens, né? Também é um estudo rápido, também tem um baixo custo, uma fácil execução. Ele pode analisar vários preditores simultaneamente e é um estudo inicial para novas hipóteses. As desvantagens seria a dificuldade de seleção dos controles. As informações também geralmente são incompletas, né? Os viés de informação de seleção, tem fatores de confusão pela essa seleção dos grupos e a impossibilidade de cálculo direto da incidência entre os expostos e não expostos pelo risco relativo. Não avalia a frequência dos eventos e a exposição pode ser difícil de ser avaliada. Então, concluindo, os estudos retrospectivos de uma maneira geral são estudos mais baratos, eles têm menos valor estatístico do que os estudos prospectivos e são altamente dependentes dos registros, seja de prontuários, da certidão de óbito ou outro sistema de informações de paciente que a gente tem acesso. É isso.